queridos amigos, como é bom estar com você. Estaremos aqui, juntinhos na nossa salinha. A gente com o nosso convidada aqui e você na salinha da sua casa, para juntos fazermos um mergulho interior para falarmos sobre relacionamento. Qual é a sua situação com relacionamento? Seu casamento, seu parceiro, sua parceira, seu segundo, terceiro casamento, quarto, como é que é isso? As coisas que acontecem na sua vida, elas estão se repetindo? Será que eu tenho dedo podre? Isso é muito importante. Então, é isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui na TV Mundo Maior, juntinhos assim, ó, para reconstruir as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos que você vai dizer: nossa, essa é a minha história não autorizada. Se liga! Hoje nós vamos ter um papo muito especial. Nós vamos falar de relacionamento. E para falar de relacionamento, a gente tem que voltar o olhar para dentro de nós e ver quais são as coisas que nós nos preocupamos, como nos comportamos com o outro, como interagimos com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Só que nós temos o olhar, quando fala de relacionamento, para o outro, nunca para a gente. Então, como é que o outro faz isso ou aquilo ou deixa de fazer na minha vida? Então, hoje nós vamos aprender a voltar um pouquinho o olhar para dentro. E para o nosso programa de hoje, temos novamente a convidada, a doutora Márcia Coronha. Ela é pesquisadora, especialista em saúde e, lógico, fala de saúde emocional, onde ela traz todo esse complexo, né, de conhecimentos para que a gente possa entender um pouco. Seja bem-vinda novamente ao Reconstruindo, Obrigada, Márcia. Iraci. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Ainda mais para falar de um assunto tão importante, né? Relacionamentos. Nossa Senhora, né? A gente nem pode falar que levante a mão quem não tiver problema com relacionamento. Exatamente. A história que nós vamos relatar hoje é de uma telespectadora que nos escreve de Carapicuíba. O nome dela é Silmara Estevão, tem 43 anos e ela diz assim, que está no seu terceiro casamento. E ela diz que a situação está muito complicada, porque as pessoas falam para ela que ela é muito possessiva. E ela diz assim, que ela gosta de fazer tudo junto com o marido. Tudo que for para fazer, sair, ir, voltar, seja lá o que for, é tudo junto. Diz assim que o seu primeiro marido, ela fazia tudo junto. Eles trabalhavam, inclusive, na mesma empresa, almoçavam juntos, jantavam juntos, iam e voltavam do trabalho juntos. E disse que nesse relacionamento, os pais desse primeiro marido não gostavam dela, porque achavam que ela era muito possessiva. Então, a situação ficava estremecida. Aí, no seu segundo casamento, também a situação era um pouquinho complicada, porque ela gostava de fazer tudo junto, mas não era bem assim que a coisa corria, porque os pais do marido dela
Já muito pelo contrário, não faziam esse tipo de crítica de ser possessiva, mas rolava lá um ciúme dos pais, né, da atenção que os pais davam ao marido e também ciúme da cunhada, dos irmãos, aquela situação. Neste terceiro casamento, ela diz assim que ela evita o contato com os pais do marido dela para evitar que eles deixem de gostar dela. Então, ela quer continuar fazendo tudo junto. Ir junto, voltar junto, subir, descer, ir, voltar, pá, se taca na parede junto, faz tudo junto. Porém, ela diz assim que a situação está muito difícil, porque o marido diz que realmente ela é muito possessiva, eles discutem muito, e ela diz que ela não queria ter que se separar desse marido também e partir para um quarto casamento. Então, ela diz: como é que eu resolvo a situação desse relacionamento? Será que ela é muito possessiva mesmo? Será que ela está exigindo demais? Exclusividade? Foco total? Então, vamos falar sobre isso hoje. Relacionamento é um tanto quanto complicado, né, Márcia? Nossa, eu acho que talvez seja o ponto de maior importância na nossa vida, né? Talvez seja, porque voltando aqui à questão da nossa vida, um dos pontos essenciais para a sobrevivência e para a vida do ser humano é o relacionamento. Com Então, certeza. se a gente for elencar, o item 1 da nossa vida é o ar, o item 2 é a água, o item 3 é o alimento, né? Sem ar você não vive, sem água você não vive, sem alimento você não vive. Aí tem o sono, sem sono, se você dormir, você não vive. Se você não dormir bem, né, não descansar. Tem o abrigo, que é o local onde você vai descansar, e tem os relacionamentos e a criatividade. Esses são considerados itens essenciais de sobrevivência. Então, nós não vivemos sozinhos. Com Nós certeza. precisamos do outro para viver. Ah, mas eu quero viver sozinho. De alguma forma, está no planeta Terra, a experiência da convivência ela é importante. Ela é necessária, ela é fundamental. Porque só assim que a gente consegue evoluir. Sozinho não sai do lugar. Exatamente. Até para a formação do nosso cérebro, quando a gente é criancinha, né? Para a gente ir aprendendo, a gente aprende o quê? A gente vai fazendo as nossas conexões, nosso cérebro vai se formando, fazendo as ligações a partir dos relacionamentos que a gente vai tendo. Então, é um aprendizado incrível. E há muita beleza nisso, né? Há muita beleza, mas também os desafios não são fáceis. Como você falou, né? Saúde emocional é um item importantíssimo para a nossa vida, para o nosso bem-estar e também para os nossos relacionamentos. Então, vamos colocar um desafio aí bacana. Primeiro desafio de relacionamentos, eu acho que vai ser importante para todo mundo. É o relacionamento conosco. Porque sempre o problema está no outro. Exatamente. A gente comumente, né, de uma forma assim, muitas vezes inconsciente, porque a gente não aprendeu isso na escola também, né? Falar de relacionamentos, como é importante a gente se relacionar com o outro, a forma de ser. Eu sei que existem várias iniciativas Sim. hoje, existem sim, mas eu, por acaso, não me lembro de ter tido e a gente vai aprendendo muito com a vida, né? Mas seria muito bom se a gente tivesse educação não só na questão das emoções, mas também ligadas aos nossos relacionamentos. Como se relacionar melhor. Exatamente, porque ali ela traz os conflitos que ela vive, está com o marido, com a sogra, o sogro, o cunhado, cunhada, nananã, mas nenhum conflito está com ela, né? Problemas são os outros. Ela até traz, né, algumas dicas, né, dos porquês das dificuldades aí do relacionamento. Então, ela coloca a possessão, coloca o ciúme, coloca o fato de me deu um pouco assim de sensação de falta de liberdade, né? Quando a pessoa está do lado, quer estar do lado, quer fazer tudo junto, quer fazer tudo junto. É tão importante a gente ter aquele momento só nosso também, né? Tem, nós somos individualidades, né? Como espírito, nós somos individualidade. Embora que sejamos criados
para viver em sociedade, para desenvolver através da sociedade. Mas a gente não pode abrir mão também do momento que a gente fica só, eu comigo mesmo. Isso é tão importante, até para a reflexão da situação que está acontecendo. Então, seria muito interessante que nós pensássemos nas questões de relacionamento, olhando em primeiro lugar para nós mesmos, né? Uhum. Porque se nós estamos relativamente bem, né? E hoje a gente precisa exercitar esse bem, porque os desafios da vida estão, a vida está no ritmo frenético, né? Não Nossa, nos relacionamentos, fora dos relacionamentos, no nosso dia a dia de trabalho, na nossa vida. Então, como é que nós estamos, né? Se a gente tiver percebendo desequilíbrios, alguns transtornos, nosso estado emocional não está muito bacana, não está muito legal, e para isso a gente precisa estar atento, sim. né? Eu tenho sentido muita raiva, eu tenho sentido muito medo, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo muita angústia, eu estou sentindo agora, eu já sentia no passado, eu já sentia desde muito tempo, e isso já vem da minha família, ou seja, dá uma olhada como é que está a frequência, o teor dessas emoções. Esse exercício é muito importante, porque se nós não estamos bem, nós não vamos estar bem conosco e também com as pessoas à volta. Então, Perfeitamente. essa é uma avaliação, um exercício que eu colocaria no nosso kit de autocuidado. O que a situação que a gente percebe ali é que parece que o problema com os 3 maridos é que todos eles se sentiam muito sufocados, Uhum. né, porque, fazer tudo junto é muito gostoso, é verdade mesmo. Eu faço tudo junto com meu marido, tudo junto. Porém, tem as coisas que têm que ser feito a sós. Eu tenho o meu momento, ele respeita o meu momento, não vem pressionar, Uhum. não vem cobrar. Eu respeito o momento dele, mas, aquele momento íntimo da gente com a gente mesmo, é para a gente fazer uma autoavaliação, Uhum. né. O fato de você ficar pressionando a pessoa e não dar espaço para a pessoa Uhum. respirar, que é isso que o marido dela diz ali, Uhum. é algo extremamente incômodo, porque a sensação é que dá é que alguém está querendo controlar a sua vida, controlar Exatamente. você. Então, se ela fosse escrever, por exemplo, um código de conduta hoje, né? Porque ela Uhum. tem uma conduta no primeiro relacionamento, no segundo relacionamento e no terceiro relacionamento. E ela encontra pontos comuns ou semelhantes nesses relacionamentos. Ela tem ciúme, a possessão e gosta de fazer tudo junto. O que será? O que que é comum entre eles e que é de responsabilidade dela? Não é? Qual é Uhum. o momento que ela tem para ela? Como é que ela tem se cuidado? Porque a segurança, a paz interna, a conquista dos seus valores, a conquista daquilo que prazeres ela tem. O que ela gosta realmente de fazer? Olhando para ela, como é importante a gente buscar no nosso dia momentos e atividades que sejam do nosso prazer, A da nossa realização, vontade, da né? nossa realização. Porque muitas vezes nós estamos dizendo, acompanhando o ritmo das outras pessoas e a gente não está seguindo o nosso ritmo, a gente não está se realizando. Talvez isso seja, talvez, quem sabe, não é a causa, a raiz de toda essa insegurança e de toda essa possessão. É, já está claro que quando nós somos mais agressivos, mais possessivos e quando nós temos ciúme, a raiz disso tudo está relacionado com medo, com insegurança. Então, não Sim. seria interessante avaliar como seria se eu reduzisse o ciúme, se eu fizesse exercícios de amor próprio, de me fortalecer, de me realizar. Quem sabe esses pequenos passos, e não precisa ser grande, não precisa ser uma grande transformação. Com É certeza. difícil a gente fazer transformações muito grandes. Às vezes, um pequeno exercício, um pequeno passo, e isso é um treinamento. Isso é um treinamento. As pessoas dizem: Nossa, como é que eu vou passar a me comportar de uma outra forma? Vamos ver. Se tem tanto tempo e tantos anos se comportando de uma forma, para que haja mudança, a gente tem que treinar, Exatamente. desaprender aquele comportamento e realizar outro tipo de comportamento.
Às vezes não é fácil fazer isso sozinho, né? Com A certeza, gente pode nossa. procurar ajuda psicológica, ajuda, porque tem tantas terapias hoje em dia, né? As integrativas, as complementares, pessoas que se tratam de relacionamentos, não só de casais, mas também, né? Do autoconhecimento, do olhar para dentro. Sim, A Silmara Silmara. Silmara deveria ter sua caixinha de ferramentas imaginária. Cada um tem uma caixinha de ferramentas. E carregar essa caixinha de ferramentas para a vida dela. Para quando os desafios aparecerem, ela já ter as ferramentas necessárias para lidar em relação, principalmente aos relacionamentos. Quando a nossa caixinha está vazia, aí chega um desafio, onde é que a gente vai encontrar recurso? Com certeza, porque do ponto de vista dela querer fazer tudo absolutamente junto, existem coisas que eu esteja fazendo com o meu parceiro e que não é prazeroso para ele e que não tem nada a ver. Ele vai ter que estar junto, fazendo, aguentando, que é algo que não é legal, incômodo. Da mesma forma, eu fazer tudo junto com ele. Ele vai ter os momentos que ele faz as coisas dele e que eu não gosto de fazer aquilo, me E olha incomoda. como é legal, depois do marido ter feito suas atividades, a esposa ter feito as suas atividades, e depois eles se encontram e trocam, e conversam sobre aquilo, e trazem opiniões diferentes sobre aquilo ou iguais, e chega. Como isso é saudável, né? Como é Claro, saudável, porque você trazer o seu dia inteiro de rotina para dentro de casa e os dois naquele ciclo, né? De ciúme, de possessão e de mesmas conversas, mesmos assuntos, mesmos acontecimentos, mesmos programas. Nossa, vamos colocar a vida, vamos botar mais oxigênio aí, não né? tem nem o que contar. Quando chega a noite, um olha para o outro e fala, é. Então, o outro vai falar, pois é. É Fala verdade. sério. Tem que ter uma pitadinha aí, né? Tem que ter um descanso, né? Esse momento de pausa. E como é bom, já que nós estamos falando de uma mulher, quantas coisas bacanas uma mulher pode fazer por ela mesma, né? Que seja cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, fazer uma atividade física, fazer um chá com as amigas, tomar um café, fazer algumas compras, arrumar a casa, olhar as plantas do jardim, cuidar do ambiente que você mora, mudar aquilo que você quer mudar no seu corpo e melhorar, por que não? É Por que tão não? gostoso sair, Existem. fazer uma compra sozinha, não sei o quê. Meu marido tem muito bom gosto e ele é super companheiro, super parceiro para isso. Não tem o menor problema. Mas, ainda assim, eu gosto de ter o meu momento sozinha, de vitrine, disso, daquilo, de fazer minhas coisas sozinha. Imagina se você vai a um salão fazer uma unha e o coitadinho tem que ficar sentado na sala de espera esperando você fazer unha, fazer cabelo, fazer pé, Não é fazendo legal. nada ali. Não é É legal. desagradável. E como é que ela poderia começar a fazer esse exercício, né? É um exercício de um olhar para dentro mesmo, para dentro. Eh, que tal? A escrita é muito boa para isso, não é? A gente poderia escrever sobre isso. Quais são as emoções que ela anda sentindo? Quais são os sentimentos que ela anda sentindo? O que são emoções e sentimentos? Eu sinto medo, eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto desprezo, eu tenho ressentimento, eu tenho mágoas. E elas estão relacionadas a esse momento com o marido? É só com o marido? Ou tem relação com você? Como é que foi o seu relacionamento com a sua família? Não é? Uhum. Será que na sua família teve algum exemplo de comportamento assim também e ele não está sendo repetido e você pode fazer diferente? Então, existe uma avaliação do ambiente que você vive hoje, do ambiente que você experimentou no passado, da sua própria, a história da sua família. Às vezes é interessante perguntar sobre a história da família. Com certeza, porque a gente percebe, que ela traz uma insegurança muito grande. Então, a sensação que dá é que o fato dela estar junto o tempo inteiro, a chance dele olhar para o outro lado, ver outras pessoas, ter uma conversa interessante com qualquer outra pessoa, não importa quem,
né? O risco é menor, porque ela está ali ouvindo tudo, vendo tudo sob controle. Ninguém controla o E a sentimento. O gente que a não pessoa carrega controla. dentro do cérebro é só dela. O sentimento que ela carrega dentro do peito é só dela. É. E por mais que seja junto, não tem como dividir. É verdade. E como é gostoso no relacionamento, a gente dá um refresh, né? Um ar fresco, né? Uhum. Um ar fresco. Como é bom um ar fresco, um tufo de ar assim, que, ai, que delícia. Né? Aquele momento de silêncio e você se programa até para esperar a pessoa. Ah, vamos preparar um jantar hoje diferente, né? Aguardar a pessoa. Ou seja, são pequenos movimentos que a gente pode fazer nesses intervalos de refresco, né? Porque É. são refrescos. E isso é muito, é um novo ar, é um novo oxigênio. Como isso é importante. E, Pode falar. e nesse momento, não se colocar tanto foco e a preocupação no outro, no primeiro, no segundo, no terceiro. Esse momento é de autoavaliação, E não ficar fazendo é de comparações. autorrecuperação, né? É de autoestima, Uhum. sabe? Eu me sinto segura fazendo algumas atividades sozinha, eu me sinto muito bem. Isso é um treinamento. E quando a gente começa a perceber o gostinho do que é essa liberdade individual, porque liberdade, essa palavra é muito boa, né? Liberdade, alegria, frescor, leveza, tirando correntes, né? Se Uhum. libertando das correntes, de algumas crenças, de alguns bloqueios. Como é bom a gente se libertar disso. Uma E coisa aí, que eu acho importante a gente colocar é o seguinte: quando a gente está dormindo com o nosso companheiro, nosso parceiro, a gente está só. Vamos refletir, vamos fazer esse caminho? O que, que acontece? Eu estou dormindo com ele, ao lado dele, na mesma cama, de mãozinha dada, deitada no peito dele, mas a hora que eu passo pelo sono, eu fui para um lado e ele foi para o outro. Só o corpo ficou ali junto, presente. E você não sabe como é que foi a sua noite, se foi prazerosa, se você teve algum relacionamento, discussão, ou uma viagem, um passeio, uma coisa boa que você fala assim: nossa, foi muito bom o meu sonho hoje. E você não está compartilhando com o outro, porque por mais que o outro também tenha sonhado, não foi o mesmo sonho, na mesma história e compartilhado naquele mesmo programa. Então a gente está junto, está dormindo junto, mas na verdade cada um foi para a sua sintonia, olha, o seu mundo, excelente exemplo. E né? isso não acontece só no sono e no sonho, pode acontecer durante o dia. Com Você pode certeza. estar do lado da pessoa e não compartilhar nenhum momento com aquela pessoa, não é? E isso Exatamente. pode ser apenas figurativo, né? É. Você está do lado da pessoa, pode ser como ela traz, uma questão de controle. Essa pessoa está feliz do seu lado? Você está feliz do lado dela? Está sendo prazeroso? Esse passo a passo, esse dia a dia, todo, né, regrado, Uhum. ele está sendo gostoso? Tem momentos de riso? Tem momentos de troca? Porque É. mesmo para quem tem relacionamentos bons, tem pessoas que não se relacionam fisicamente o dia inteiro e chegam no final do dia tem muita coisa para contar, tem Com muita experiência, certeza. tem alegria, tem aquele ar fresco, né? Nós sabemos que não é fácil, o relacionamento do dia a dia não é fácil. Vou te contar uma história aqui, posso contar para vocês? Claro. Eu acho que essa história ela é muito significativa. Eu não sei o autor dessa história, mas eu li recentemente, eu achei muito interessante. É a história das pedras que rolam no rio. Sim. Então, imaginem um rio descendo seu leito e as pedras que estão na margem e as pedras que estão no meio. As pedras que estão na margem, ou perto da margem ou longe da margem, essas pedras normalmente são maiores, elas são mais brutas, elas não são tão lapidadas, porque elas são diferentes das pedras que rolam dentro do rio. Sim. As pedras que rolam dentro do rio, elas se atritam o tempo todo e elas vão polindo. Vão polindo, é E aí, isso. quando você pega uma pedrinha de dentro do rio, ela tá macia, ela é menorzinha, ela tá toda polida, ela tá esculpida. Tá. Essa pedra, ela interagiu com as outras desde lá em cima do leito do rio. E ela vai descendo. Olha quanta coisa a gente aprende
quando a gente vai se relacionando com as pessoas e vai polindo. Esse descer o rio é quando você saboreia e se deixa levar pela água do rio. Se você se prende nas margens, ou se você não chega nem perto das margens, a sua pedra está pesada e ela Não lapida, né? não está lapida. O que essa história quer trazer para a gente? Essa história mostra para a gente se joga no leito do rio, se deixe saborear o leito do rio e encontrar as pessoas, os relacionamentos. A gente vai se lapidando, se lapidando. E qual é a moral dessa história? Nós ficamos cada vez mais bem trabalhados e a nossa essência aparece. Exato. A nossa essência aparece, nós estamos lapidadinhos. Olha, a gente tira aquilo que não serve mais. A gente vai aprendendo a convivência. E para isso, a gente precisa de liberdade. Se tiver preso, ancorado a uma pessoa, você não vai rolar no rio. O rio significa a vida. Significa liberdade. É movimento. Significa liberdade. Aqui, a gente não rola no rio. Quando Sim. nós estamos presos conosco, ou presos ao outro, de alguma forma, a liberdade de descer o rio e rolar a pedra do rio, ela não acontece. Então, como é importante os relacionamentos e a diversidade, a individualidade de cada um, quando a gente encontra e se mistura, como é importante, como a gente pode aprender com os relacionamentos. Mas, para isso, a gente tem que estar aberto, deixar entrar no rio e rolar. Que tal experimentar o relacionamento? Afrouxando. Vai levando a vida e saboreando as coisas que a vida tem de melhor. Principalmente olhando para você. O que eu posso fazer por mim hoje? Por mim. Sim. Então, coloca o seu nome na lista. O seu nome está em que lista? O seu nome está em que lugar na lista? Às vezes a gente está no 3º, 4º, 5º, às vezes o nosso nome não está nem na lista. É verdade. Então, vamos colocar. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Dentro da sua lista de prioridades do seu dia e da sua vida, o seu nome está nessa lista? Se não está, seria interessante incluir nessa lista. E se está na lista, em que lugar ele ocupa? Eu acho que ele deveria estar no primeiro lugar, não é? A gente deveria se colocar no primeiro lugar. Se colocando no primeiro lugar e se salvando nessa lista, você tem toda a possibilidade de distribuir, descer aquela água de rio junto com as pessoas, ir aprendendo, e rolando e polindo. Mas se você não se enxerga dentro do rio, você não sabe nem em que pedra você é, né? Solte-se, liberte-se e, principalmente, né? Isso aqui impede que você role, impede... você... Né? Vamos deixar que o fluxo da vida, seguir o fluxo da vida. Porque esse controle, ele bloqueia, né, o fluxo da vida. Tem muito controle, tem medo. Tem medo. Pede, né? O que é que o outro vai pensar se me ouvir falando ou fazendo tal coisa? E, por um outro lado, se eu estou com fulano, eu não vou me arriscar em fazer isso ou aquilo, porque eu estou do lado do outro. Mas sozinho eu faria? O que eu faria? E isso dá um novo direcionamento na minha vida. O relacionamento, ele vai lapidando a gente intimamente de uma forma mais suave do que sozinho, né? A pessoa que vive muito sozinha, ela não tem polidez, né? Ela é uma pessoa mais seca, mais rude. E a pessoa não, quando tem convivência, tem relacionamento. Está polindo a pedra. Tá deixando ela mais. Ela fica redonda, ela fica gostosa. E a gente fica. É como se a gente ficasse mais. O texto dizia assim: nós ficamos até menores às vezes, né? Mas a essência é porque a gente joga fora aquilo que não interessa mais. Exatamente. Né? Então, se deixar levar pelo fluxo da vida num relacionamento mais leve, eu acho que é mandatório aqui. E como é que a gente faz isso? Começando por nós, né? Começando por nós, eu olhar para ela. E certamente ela já está no 3º relacionamento, com medo do 3º relacionamento, já pensando no próximo. 4º. Então, olha, está preso, né? Está preso, tem muito medo aí. Porque ela vem relatando 3 casamentos, mas todos o motivo do desentendimento, da dificuldade dela, foi sempre o mesmo. Um não deixa respirar,
fica sufocando. O outro está se sentindo pressionado. O outro, quer dizer, são as mesmas coisas. Ela muda de parceiro, mas não muda de comportamento. E ela também, de alguma forma, a vida está trazendo para ela a mesma situação para o seu processo de aprendizado. Não Sim, existe vitimismo aí, não existem culpados. O que existe? Uma pessoa passando por uma experiência nesta vida de aprendizado. E a vida está trazendo para ela circunstâncias semelhantes para que ela se depare com aquela circunstância e perceba, dessa forma não está bom, eu preciso fazer diferente. E esse fazer diferente não começa pelo outro, começa por nós. Aí chega o segundo, com a mesma situação. E olha que interessante, nossa, a vida está me trazendo a mesma situação. Preciso fazer diferente, senão eu vou passar pela mesma situação. Não mudou? exatamente. Passa pela. Então, é como se você tivesse que mudar, a vida está te mostrando, te ensinando, sinalizando, berrando para você. Uhum. Olha, quantas vezes ainda a gente vai ter que bater na sua porta para você liberar as correntes, para você prestar atenção em você, para você desenvolver o auto-amor, a autoestima, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, porque nós estamos na era do alto. Sim, A responsabilidade agora é nossa. esse despertar, quando a vida apresenta para gente situações similares, porque a resposta que a gente deu não foi uma resposta completa, não foi uma resposta à altura, uma resposta boa. Se apresentou novamente, opa, sinal que eu estou dando a mesma resposta. É, O meu movimento, a minha conduta está sendo sempre o mesmo. Como é que a vida vai me trazer situações diferentes? e muitas vezes a pessoa senta na cadeira do vitimismo e fala: Nossa, como a vida é difícil e dura comigo, não é? Olha só o que está acontecendo, estou sendo castigada pela terceira vez, não é? E, na realidade, esse discurso já era, né, gente? Esse discurso Não. não é mais, ele não combina mais com os dias atuais. A ciência, a psicologia, a física Uhum. quântica, todos os estudos vêm mostrando para nós a autorresponsabilidade. Aquilo que acontece conosco, a responsabilidade é nossa, de forma consciente ou inconsciente, ou seja, claro ou não. Então, olha que bacana. A pessoa passa por essas situações e não percebe nada e só fica reclamando, 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 reclamando. Ela não está olhando para dentro, ela não está se transformando, ela não está dando oportunidade de mudança. Se ela Perfeitamente. olha pela essa situação com frequência, mais uma vez, mas tem alguma coisa estranha aí. E eu estou me comportando da mesma forma. Eu estou recebendo o mesmo retorno das famílias, não é só da pessoa. Olha os pais envolvidos, olha as famílias envolvidas, e o medo de continuar para que se repita. Olha a observação interessante que ela faz. O medo de desfazer o relacionamento e se relacionar novamente e passar por tudo de novo. Se não houver mudança, vai experimentar novamente. Se houver uma mudança, mínima que seja, aí flui. Aí flui. E esse caminho é lindo, porque a gente vai percebendo: olha, eu fiz uma mudança, soltei a rédea, soltei a coleira, soltei a mão, pude ver a vida de forma diferente. E aí, quando eu volto com brilho, E eu volto com um ela, projeto próprio. no momento que ela falou que está buscando ficar mais afastada dos sogros dela, para evitar que eles passem a não gostar dela, quer dizer, não é ela se afastando do sogro, porque ela está permanecendo fazendo a mesma coisa, né? Ela não está mudando. Ela não fala que a posição do marido, que o marido fez isso, o primeiro fez isso, o segundo fez aquilo, o terceiro aquele outro. Não. Sempre a posição é ela repetindo as mesmas coisas e em cada pontuação. Então, isso vai trazendo um desgaste muito grande na relação, porque se ela olhar pelos outros relacionamentos, ela já sabe o que vai acontecer nesse. Uhum. E qual é a dica que a gente poderia dar, né, nessas circunstâncias, né? Outras pessoas devem estar passando por uma situação, não exatamente o que ela reportou para nós, mas prestar atenção nas situações que se repetem na vida,
né? Ou no Sim. trabalho, ou com o filho, ou com o marido, ou nos relacionamentos. Se está repetindo, presta atenção que alguma coisa em relação àquele ponto deve ser aprendida, pode ser modificada, pode ser melhorada. Se está trazendo dor e está trazendo desconforto, olha para aquilo ao invés de fugir. Muita Olha, insegurança, né? muitas vezes a gente quer fugir, a gente foge. Como é bom a gente olhar as situações da vida encarando a verdade, né? Até Uhum. onde a gente pode ir, mas buscando a verdade, né? Não é assim que se diz? Conheceis É tão a verdade vos gostoso, né? libertará. Exatamente. E olhar para o conflito e dizer, nossa, esse aqui é difícil. Como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso fazer para deixar minha pedra rolar no rio, né? E eu fluir junto com o ritmo da vida e me relacionando e melhorando. É uma outra visão. Ao Sim. invés do relacionamento chegar e você falar, nossa, socorro, você pode chegar e olhar para ele e dizer, o que eu posso aprender com isso? Isso já muda muito. Ela tem que começar a fazer diferente. É tão gostoso quando chega no final do dia, né? E a gente chega com o nosso companheiro e aí, como é que foi seu dia hoje? E daqui a pouquinho o outro. E o seu, como é que foi? Ah, o meu foi assim, assado, fiz isso, fiz aquele outro. No relacionamento dela, e aí? Pois é. Não tem nem o que É. contar. Mesmo que eles trabalhem juntos, que existem casos, né, de marido e mulher trabalhando, e é Sim, muito comum, mas, gente, tem os seus momentos de independência, de liberdade, de reflexão, de pausa, né, de autocuidado. Ai, é tão gostoso, né? É tão o gostoso você. cordão umbilical é cortado quando a gente nasce, né? Depois ele não se liga mais a nada e nem a ninguém. E ela está buscando fazer um cordão umbilical. Ela não fala nem de ter filhos, parece que ela não tem filhos, né? Mas ela fica tentando fazer um cordão umbilical com o marido dela. Por isso que é E importante isso é ela olhar. sofrimento. Por isso é importante ela olhar com carinho, com ajuda ou sem ajuda, mas olhar com carinho toda a evolução da sua vida desde o momento que ela nasceu. Como é que é essa história? Essa história está interferindo nos relacionamentos dela? Como foi o relacionamento dela com os pais? E os pais em relação a ela, né? Como foi na escola? Como é muito importante a gente olhar, porque são exemplos, são condicionamentos. Existem histórias de gerações e gerações que trazem também esse mesmo tipo de comportamento. Quando ela descobrir e quando ela Uhum. começar a perceber quais são os pontos que estão, as habilidades próprias que ela pode usar para lidar melhor com essa situação, nossa, Eu acredito que seja fundamental ela fazer uma terapia para ver da onde é que vem essa insegurança, que provavelmente isso vem da infância dela, né? Onde ela ficou o tempo inteiro concentrada com pai, com mãe, com, enfim, com alguém na vida dela. Então, por que é que ela traz, né, essa uhum. vulnerabilidade em estar sozinha que ela se sente insegura? Né? Então, a terapia faz com que, olha, o problema não são os outros, o problema é você com você mesmo. Você não consegue ficar com você mesmo. E a única pessoa que vai te acompanhar a vida inteira é você mesmo. Não é Então, isso? experimente a partir do que é muito bom. Esse É, sabor de se curtir é muito bom, é né? verdade. A gente tem que aprender a se amar, porque se a gente não suporta ficar sozinho com a gente, e a única pessoa que a gente vai ter que conviver até o final da É vida verdade. somos nós mesmos, né? Uhum. As pessoas mudam, a página vira, a fila anda, mas nós temos que aprender a conviver com a E gente. E não nós, adianta fugir. e nós podemos realizar isso. E você já realizou algumas mudanças fortes na sua vida? Muitas, Muitas. nossa! Quando eu digo fortes, são mudanças assim necessárias e muitas vezes a gente investe esforço, treinamento, consciência, vontade. Então, esses são itens fundamentais, né? Autoamor. Então, colocar essas pitadas aí nessa transformação é muito É. importante. É muito importante. Eu também já realizei muitas mudanças.
E muitas vezes a gente não acredita que é capaz, mas nós somos sim. Então fica aí meu desejo que busque terapia, que busque recursos profissionais para que você possa identificar as raízes dessa insegurança, Sim, para que você possa então rolar a vida aí no Rio, experimentando relacionamentos mais saudáveis com você e com o próximo. com certeza. Márcia, em uma palavra, uma emoção para a Silmara reconstruir na vida dela. Ah, o exercício do auto-amor, não é? É, é o sentimento, né, do amor. O sentimento do amor. Que ela possa plantar as sementes do amor, regar essas sementes do amor e de florescer, gerar frutos, primeiro para ela e depois ela distribui para o mundo. Boa sorte. Isso é capaz e você é capaz, tenho certeza. Márcia, obrigada pela sua presença no Reconstruindo Emoções novamente. É uma alegria quando você vem aqui e, com certeza, junto com todas as nossas telespectadoras, curtindo esse momento tão especial. Que bom. Muito obrigada pelo Obrigada, convite. Estarei aqui sempre quando me convidarem, com muito prazer e alegria. obrigada, obrigada. Muita paz. Então, Silmara, nós conversamos bastante hoje sobre as dificuldades do relacionamento com o nosso companheiro e, através disso, a gente pôde ter uma outra visão da vida, mudar um pouquinho a lente para ver o que é que nos aflige. Mas vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você hoje. Ela diz assim: ensejando manter o efeito da sensação de bem-estar que a segurança produz, o indivíduo controlador passa a sentir medo constante do futuro, de perder coisas, medo de não saber se conseguirá manter tudo sob seu controle. E assim passará a dedicar a maior parte do tempo em tentar controlar a vida das pessoas e controlar tudo à sua volta. Então, é uma insegurança muito grande, né? A pessoa controladora, em realidade, não é que ela seja uma pessoa forte, que ela seja uma pessoa dinâmica, mas muito pelo contrário. Ela é assim porque ela tem medo. E a pessoa que tem medo, ela sofre demais, porque a gente não tem como controlar nem a vida das pessoas, nem as pessoas à nossa volta e nem a nossa própria vida. Porque começa que nós não controlamos as nossas emoções, que vão criando raízes e vão fazendo se tornar sentimentos. A gente não controla o nosso dia a dia, a gente não controla o fluir das coisas. Então, como a gente quer passar a controlar o outro? Não tem como controlar o outro, porque a gente acredita que, tendo o controle da situação, nada diferente vai acontecer, não vai me pegar desprevenido, então assim eu vou dando diretriz de tudo. Nada, nada, não é nada disso. Muito pelo contrário, as coisas são exatamente como tem que ser e do jeito que elas foram organizadas, orquestradas na vida para ser. E através de todas essas novidades que vão acontecendo, esse movimento que acontece na nossa vida, é que nós vamos lapidando as nossas emoções, nós vamos fazendo escolhas na vida, a gente passa a saber as coisas que a gente não quer mais para a vida da gente. Isso eu já não quero mais, porque eu já aprendi que isso não foi bom, eu não gosto disso. E vou fazer o quê? Alimentar as outras coisas para que elas possam progredir, se ampliar na minha vida. Então, é isso.
aprender a trabalhar as suas emoções. Se você quiser participar do nosso programa, envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E você não precisa se identificar, não precisa nem dizer de onde você é. Nós vamos manter sigilo e somente trazer aqui a sua história. E quem sabe no próximo sábado, 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhas reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, deixamos aqui um beijinho carinhoso.